Quem me conhece sabe que dentro das minhas atribuições eu preciso ficar viajando muito para muitos lugares. E agora estive em Brasília. O que eu vi lá é algo que eu não tinha visto ainda. O que eu posso dizer a vocês é que alguma coisa grande vai acontecer nesse país. Vocês estejam certos disso. Em toda parte que eu fui, só o que eu via eram pessoas, falando baixinho, cochichando, reuniões dentro de portas fechadas, gabinetes trancados, com reuniões reservadas acontecendo. As pessoas visivelmente tensas, mas fazendo parecer que existe uma normalidade ali. Não tem normalidade ali. Alguma coisa está sendo feita. O presidente, ele está alertando para isso, como você vai ver agora no vídeo que eu vou colocar aqui. O presidente está falando para isso. E o que eu vou dizer a vocês é o seguinte: em primeiro lugar, a minha lealdade, ela é ao país, ao povo, em primeiro lugar, tá? Porque coisas podem acontecer aqui que vão mudar esse país. Culpa de nove indivíduos que querem entregar esse país na mão de um regime que vai subverter tudo que nós valorizamos, inclusive ditando o destino do continente. Porque o Brasil, para o lado que ele for, ele vai arrastar os outros juntos também. Então, só quero dizer a vocês, tá? Fiquem sempre preparados, tá? As coisas estão sendo preparadas para que uma grande coisa aconteça. O presidente vai falar aqui nesse pronunciamento que foi feita, uma reunião, lá, a gente lá do que eu chamo, a casa do diabo, esses morcegos, se reunindo com cerca de quase 70 embaixadores para dizer, meio assim que informalmente, que o presidente é que estaria arquitetando algum tipo de golpe para se manter no poder, e que eles, que são o bem, não vão deixar isso acontecer. Então, para manter a paz, a democracia e a legalidade, eles estão pedindo que esses embaixadores comuniquem aos seus governos que eles deveriam reconhecer o resultado das eleições assim que eles saíram. Isso quer dizer uma única coisa: que talvez estejam planejando que o resultado dessas eleições não será o Bolsonaro. Porque se eles achassem que vai ser Bolsonaro que vai aparecer lá no resultado final, eles iam pedir o contrário, pedir que os governos não se precipitassem em reconhecer tão de imediato esse resultado. Talvez porque sabem, que vai ser outro nome que vai aparecer. Então, antes que aconteça alguma sublevação ou coisa assim, pedindo a esses governos que reconheçam a legalidade, dessa eleição, que vai dar um outro nome ali. Se isso acontecer, só quero dizer a vocês o seguinte: eu acho que aí sim o vermelho vai estar em todo esse país. E aqui eu não estou me referindo exatamente às bandeiras comunistas. Então fica na sua interpretação: que será que pode ser isso? O vermelho em toda parte nesse país, se acontecer isso que estão tramando, tá? Mas, novamente, a minha lealdade é ao país. Nós temos algumas pessoas que, a princípio, podem tomar uma atitude em relação a isso, outros estão muito titubeantes. Temos algumas melancias, pelo caminho. E melancias, não só essas da casca verde, Eu não posso ser muito explícito aqui, mas tem melancia também de capa azul, de capa branca também, Invariavelmente por dentro são vermelhos. Por isso estou dizendo a vocês que a minha lealdade é ao país, é ao povo em primeiro lugar. Então vou deixar aqui para vocês a palavra do presidente.
Tá? E vocês fiquem preparados, tá? Alguma coisa está se armando, como um temporal se armando no horizonte, né? A gente vê que alguma coisa errada está prestes a acontecer. Então, você preste atenção nas palavras do presidente. Não estou sendo alarmista, não. Eu estou falando para vocês o que eu vi. Tá? Há um clima de preparação para alguma coisa que vem aí. Talvez vão alegar, né, que uma outra pessoa, né, teria vencido aquela eleição com base em pesquisas, né, que estão sendo divulgadas desde já, né, aquela coisa ridícula, né, que coloca aquele homem que não pode botar o pé na rua, coloca ele lá com 40 e tantos %, né, e o presidente extremamente popular 20 e poucos %, né, como quem diz assim, ó, quando saiu o resultado, né, legitimando essa fraude, mas as pesquisas já apontavam quem seria o vencedor, né? E aí rapidamente aqueles governos foram orientados, né, a reconhecer logo o resultado, né? Olha, reconheçam, assim que der aquele nome ali, reconheçam logo que é para manter a legalidade dentro do país, né? Mas isso não vai acontecer desse jeito, né, que estão planejando. Então, tá, vocês apenas prestem atenção no que está acontecendo, né? Lembrem daquelas palavras da Bíblia, tá, que diz que o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Qual conhecimento você tem? Se você for destruído, foi porque você realmente se deixou destruir. Preste atenção no que está acontecendo à sua volta. Não acredite em pesquisas. Tá? Então deixo vocês agora com a palavra do presidente. Muito obrigado pela sua atenção. Em entrevista à CBN Recife, nesta segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre eleições e corrupção. Questionado sobre uma suposta intenção de golpe, o chefe do executivo rebateu a narrativa. É exatamente o contrário. Querem, o que transparece, querem dar um golpe para me tirar do poder. Agora, é fácil resolver isso aí. Vamos deixar a apuração simultânea do lado. Qual o problema? Não se fala mais em voto impresso, que seria o ideal. Quando você voto impresso, começamos a discutir o ano passado, de repente o ministro Barroso foi para dentro da Câmara, reuniu-se com 11 líderes partidários, e no dia seguinte, os líderes partidários, grande alteraram a composição da comissão especial que analisava a proposta de emenda da Constituição sobre o voto impresso. E nós perdemos, por interferência direta dele dentro do TSE. É isso que aconteceu. Quando você fala em golpe, há 2 semanas, o atual ministro do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Fachin, convida em torno de 70 embaixadores e dá lá no TSE e fala para eles, né, de forma indireta, mas diz que exatamente o que você me disse, que o presidente estaria preparando um golpe, que ele quer desacreditar o sistema eleitoral, e diz mais, que ao anunciar o resultado, os seus respectivos chefes de Estado devem reconhecer imediatamente o ganhador. Ou seja, será que o retrato do final das eleições de 2022 já está pronto lá no TSE? Bolsonaro ainda negou que tensione a relação com as cortes superiores, dizendo que os ministros não são donos da verdade. O que é relação tensa? Por que eles não aceitam? Por que eles são donos da verdade? Por que um ministro do Supremo pode prender por 9 meses um deputado federal e cala a boca a todo mundo? Por que o ministro do Supremo Tribunal Federal pode dizer que você está fazendo fake news e derrubar a tua página? Outras pessoas que vivem de informações, né, ter sua página desmonetizada. Por que o ministro Supremo pode, que é o mesmo do TSE, pode pegar a esposa de um deputado que é advogado e falar, está bloqueado as tuas contas, o teu dinheiro está aí parado, está congelado? O que é isso? Isso é democracia? Agora você pode ver, quando você fala esticar a corda, eu não sei se você vai saber, qual foi o ministro Supremo do Tribunal Federal que foi o relator do caso do Lula que botou ele para fora? Foi o Fachin. Onde está o Fachin agora? É o presidente do TSE. Eu tenho que acreditar nele? Ele é um petista, ele é um lulista. Ele deve favores ao Lula. Ele botou o Lula em liberdade. Tá? Vamos investigar o Lula? Vamos investigar o Lula sem problema nenhum. Bolsonaro também comentou as declarações do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, de que as anulações da Lava Jato foram meras formalidades e o pedido ao povo para que não esqueçam os escândalos de corrupção.
O que o ministro Fux disse é que o processo foi anulado por uma questão formal, né? Ou seja, acharam que tinha que ser anulado o processo, voltar à escala zero, mas os crimes existiram. Ele fala, aquela mala de 50 milhões existiu. Tá? Um diretor da Petrobras devolveu 90 milhões de dólares. Existiu, é verdade. Ou devolveu 100 milhões de dólares. É verdade. Tá? Então, o crime existiu e não foi apenas na Petrobras. Foi praticamente no governo todo. Tá? Agora, ele confessa, o próprio ministro Fux, né, que houve crime. Ou seja, o corpo está no chão. Quem matou? Vamos começar a investigar novamente quem é que matou aquela pessoa cujo corpo está no chão. Então, o Fux falou. O Ministério da Defesa classificou como ofensiva uma fala do ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, durante um evento de uma universidade da Alemanha. Barroso disse que as Forças Armadas estão sendo orientadas a atacar o processo eleitoral brasileiro. A afirmação do ministro, que já comandou o Tribunal Superior Eleitoral, foi feita neste domingo por videoconferência. E agora se vai pretender usar as Forças Armadas para atacar. Gentilmente convidados para participar do processo estão sendo orientados para atacar o processo e tentar desacreditá-lo. Barroso se referiu ao convite feito pelo TSE às Forças Armadas para integrar a Comissão de Transparência das Eleições e ampliar a fiscalização do processo eleitoral. Na época, o convite serviu como resposta ao presidente Jair Bolsonaro, que criticava as urnas eletrônicas. A reação foi imediata. Por meio de nota, o Ministério da Defesa afirmou que repudia qualquer ilação ou insinuação sem provas de que as Forças Armadas teriam recebido suposta orientação para efetuar ações contrárias aos princípios da democracia. E completou que constitui-se em ofensa grave a essas instituições nacionais permanentes do Estado brasileiro. O ministro da Secretaria de Governo, general Luiz Eduardo Ramos, usou as redes sociais para afirmar que esta é uma questão de defender a soberania nacional e que as Forças Armadas estarão sempre vigilantes pelo bem do nosso povo. General Heleno, ministro do Gabinete Institucional e conselheiro do presidente Jair Bolsonaro, também se pronunciou pelas redes. Escreveu que essa afirmação não procede, é inconsistente e sem fundamento, e que as Forças Armadas foram convidadas para participar do processo e que estão sendo orientadas, como sempre, a ajudar a lisura do evento. Nesta segunda-feira, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Edson Fachin, reuniu a Comissão de Transparência Eleitoral e pediu paz e segurança nas eleições. Já o ministro Luiz Roberto Barroso disse que não vai comentar a resposta do Ministério da Defesa. Olha, durante o governo Castelo Branco, antes do AI-5, né, era o primeiro governo do regime militar, por entender que o governo tinha exagerado aí num ato autoritário, o presidente do Senado, Auro de Moura Andrade, pronunciou uma frase que ficou famosa. Ele disse, olha, japona, que é o uniforme lá deles, né? Japona não é toga. Está na hora de inverter os substantivos e de mostrar ao Supremo que toga não é japona. Tá? E que o Brasil vive num regime democrático, ameaçado pelo Supremo. O profissionalismo das Forças Armadas tem sido exemplar. Eu desafio o ministro Barroso a apontar qualquer desvio de comportamento dos militares até agora. E ele insultou as Forças Armadas. Tá? Isso é um insulto, é uma ofensa grave às Forças Armadas. Então, ele, que sabe o que é extrema-direita, mas não aponta, não existe para o Barroso a extrema-esquerda, porque é prima, né, da linha ideológica que ele adota, ele tem agora de responder, a bola está com ele. As Forças Armadas querem saber quem orienta as Forças Armadas a agir fora das 4 linhas. Quem orientou? E qual é o exemplo que ele pode citar para provar o que disse? Ou faz isso, ou então se refugia num silêncio covarde.